Quero convidar agora a Cris Lima para apresentar. Ela é formada em Comunicação Social, Design Gráfico e com MBA em Branding. Desde 2012, ela é sócia-diretora de criação da Evolutive Studio. Ela é professora, idealizadora do Code e também consultora na gestão de projetos criativos, gerando inovação de valor e estratégia para o posicionamento de marcas. Ela articula tempos, ideias, oportunidades e pessoas. Então, alguém bem bacana para conversar com vocês. Aqui? Alô, oi. Obrigada, Marina. Alguém bem bacana, adorei. Adorei. Leonina adora ouvir um elogio. Gente, bom dia. Obrigada, Marina. Obrigada pelo Itaú também. Obrigada a vocês por terem vindo. Eu gosto muito de falar. E eu gosto muito de falar... eu tenho 20 minutos, eu tenho que lembrar disso, não tenho os 40. Eu gosto muito de falar da minha trajetória, porque... eu sou totalmente a favor da troca de experiências constantes. E eu tenho uma trajetória muito diferente, né? Eu sou formada em comunicação, na verdade, em publicidade. Depois eu estudei design, num período muito tumultuado, principalmente a parte de comunicação. O período foi... me formei em 93, né, um período de transição tecnológico. A gente não tinha acesso ao computador igual tem hoje, que você compra um computador por 700, 500 reais. Né? Antigamente era uma fortuna, era uma coisa muito inacessível. Então, na verdade, é como a gente vai coreografando, né, dançando conforme o nosso contexto. Né? Eu fiz uma apresentação contando um pouco da minha vida. Vocês vão achar um pouco engraçado, eu acho até que está bem contextualizado, já que a gente está numa escola, né? Tem muita criança por aqui, e é uma apresentação falando por que eu virei designer. Por que eu virei isso? E o que é ser designer hoje em dia? Porque eu não sou mais designer. Né? As coisas mudaram, né? A gente não está mais vivendo, a gente está vivendo um movimento de crossover, né? Não temos mais profissões, somos o que somos, as profissões que nos carreguem e nos levem. E gostamos de tantas coisas, não é mesmo? Então, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de muita coisa. Então, vamos começar aí... peraí. É só apertar o vermelhinho, né? A setinha. Então, essa frase aqui, gente, não é à toa que o meu escritório se chama Evolutiva, isso foi uma mera coincidência, muito feliz, diga-se de passagem. Isso aqui é o que a gente tem que ter em mente o tempo todo e sempre. Vivemos nos adaptando o tempo todo. A gente está aqui para falar disso, porque a gente quer melhorar, a gente quer entender o que está acontecendo, a gente quer estar mais contextualizado, a gente quer estar falando língua do mercado, a gente quer estar falando melhor a língua dos nossos clientes. Então, a gente tem que se adaptar assim. Eu sei que mudança é uma coisa difícil, mudança, às vezes, é um tanto constrangedora. Eu estava conversando agora até com a Zazá um pouco sobre isso. Vou falar um pouco disso lá, porque mudança é inovação, né? Você só começa a pensar diferente. Se você tiver, ok, vou mudar, não tem um problema com isso. Então, isso aqui, que é a frase do Darwin, é aquela frase que eu carrego para o resto da minha vida. E eu falo para todo mundo, quando eu dou aula, eu gosto muito de deixar isso claro. Vamos lá, gente. Eu botei 10 motivos pelos quais eu me tornei designer, ou isso que eu sou hoje em dia. Tá? Aka, isso que eu sou hoje em dia. Quando eu era criança, eu fazia desenhos, e eu já desenhava considerando outlines. Isso é coisa de designer. Por quê? Não é porque eu gostava de fazer desenho, é porque a criança pensa numa solução. Eu estou falando isso, gente, para mostrar que, quando vocês param para pensar, é um exercício bem gostoso de fazer, inclusive, quando vocês param para pensar no que vocês são hoje em dia, vocês param para pensar o que vocês eram quando crianças, o olhar que vocês lançavam sobre as coisas, tem muita resposta aí. Isso pode parecer divertido, mas é cheio de seriedade. Tá? Até porque diversão tem que ter um pouco de seriedade um pouco de diversão. Afinal de contas, a gente fala de brand cultural, que tem que falar com a empresa tem que falar com cultura, e são todas pessoas no meio dessa confusão toda. Afinal de contas, somos todos gente. Né? Isso aqui era um sonho constante que eu tinha, eu sonhava com figuras geométricas. Agora a pergunta é, pessoa sonha com figuras geométricas, não tem jeito, né, gente? Vai ter que trabalhar com formas e cores em algum momento. Né? Era sempre um fundo chapado, década de 70, para mim 70 é laranja, porque tem essa coisa sinestésica de cor com período. Enfim... Eu tinha um hábito, eu até achei que eu ia fazer arquitetura de alguma forma, porque eu tinha um hábito de desenhar a minha casa com a ponta dos dedos. Né? Eu circundava a casa inteira pela parede. Eu sei que é meio estranho, mas quem não é estranho, não é verdade? Atira a primeira pedra. Né? E eu circundava a casa inteira com o dedo, e eu tinha um pouco de noção espacial daquilo. Eu me sentia bem com aquilo, eu gostava de ter essa noção. Né? E era uma brincadeira que eu fazia constante. Azulejo, gente, nada melhor. Então, azulejo. Tem
coisa mais linda? Eu brincava muito, eu era apaixonada por azulejo desde criança, pelas padronagens, pela contextualização, por o trabalho em si de azulejo, e eu fazia uma brincadeira de ficar vesga, e eles vinham como uma espécie de 3D para mim. Isso era uma brincadeira constante que eu tinha também. Há muitos anos atrás, eu era criança, eu estava com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão, o carro, o pneu furou no meio de uma estrada arenosa, e a estrada, o terreno era muito arenoso, e a gente não conseguia fixar o macaco. O macaco era aquele macaco antigo mesmo, porque a gente fixava o macaco no chão e ele afundava. Eu, desse tamanho, eu fui correndo pegar uma placa. Achei um pedaço de uma ripa, assim, uma plaquinha de madeira, e ela tinha 2 sentidos do desenho da madeira. E aí eu lembro que meu pai botou no sentido, e eu olhei e falei assim, não, vira, porque na minha cabeça o sentido ia fazer com que escorregasse, e eu queria justamente que desse fricção, para poder segurar o pé do macaco na base da madeira. E aí meu pai e minha mãe olharam para mim assim, gente, minha filha estranha. E aí você vê, é um olhar que quer solucionar, é um olhar que pensa com atenção. São esses detalhes que a gente tem que estar ligado. Eu era apaixonada, disco, não sei se vocês lembram disso. Eu era apaixonada por diagramar geladeira, então eu sempre tive um olhar de organização de espaço. Assim, a gente tem que estar muito atento. Eu adoro estar com crianças, né? Eu não tenho filhos, mas eu adoro estar com crianças e ficar sentindo essas inclinações. Né? Então, eu era uma pessoa que adorava, eu adoro até hoje. Eu falo, não, deixa que eu arrumo a geladeira, deixa que eu arrumo. Não, tá bom, deixa comigo. Fazer o quê? Um sacrifício, né? Eu brinco que é sacrifício. E aí eu gostava de fazer isso também. Eu era apaixonada por aqueles isopores de TV, porque eu fazia cenário de Guerra nas Estrelas. Né? Eu gostava de tentar reaproveitar as coisas. Eu já consigo trabalhar melhor o desapego hoje do que antes, mas eu adorava isopor de televisão, achava aquilo lindo, né? Parecia uma coisa de marroquina, né? uma cenografia meio grega. Né? Era muito legal. Os dias da semana também, para mim, sempre tiveram cores. Né? Então, tem essa brincadeira que eu gostava de fazer desde criança. Não sei se vocês concordam, mas tudo bem, fiquem à vontade. Essa é a minha identidade. Então, olha que situação, né, gente? Né? Minha identidade ela é praticamente uma inversão de números, é um desenho também. Essa tinha que ser a minha identidade, né? Uma combinação de números que é praticamente uma dança, né? É um balé. É verdade, meu nome está aqui. E assim, olhar as coisas do dia a dia, né? Isso é uma coisa, a gente tem que estar com o olhar renovado, e é disso que a gente está falando aqui, de renovação, de reinvenção. É olhar para aquela mesma via, ou passar por vias novas, como o Léo estava falando, olhar para aquela árvore que está lá há 300 anos, e tentar ver o que você não viu ainda nela. Né? Isso é um trabalho de quem trabalha com comunicação, isso é um trabalho do designer, de comunicação de uma forma geral. É você parar e tentar contemplar, mesmo que você tenha 5 minutos, contemple nesses 5 minutos e tente observar e trabalhar repertórios daquilo que já existe. Porque esse é um trabalho, é um exercício criativo muito interessante. Tenta fazer um trabalho sobre Natal sem usar vermelho, Papai Noel, bola de Natal e árvores de Natal. Tenta fazer um trabalho sobre futebol sem usar bola, sem usar gramado, sem usar rede, né, gol. Enfim, a gente tentar ampliar cada vez mais o nosso repertório. Mas, para isso, a gente tem que ter um olhar que se renove e que de contemplação às coisas. Que é isso aqui. Né? Uma vez, um amigo muito amado, meu querido, dormiu na minha casa, saiu no dia seguinte, saiu cedo, que ele tinha que viajar, deixou um bilhete para mim. Quando ele sublinhou beijos, ele fez um coração. E aí eu tirei uma foto, mandei para ele. Nossa, ele não acreditou. Ele falou assim, nossa, que coisa linda. Eu falei assim, não fui eu, foi você. Né? Assim, ele, não, mas o olhar. Então, é esse tipo de olhar que eu estou falando. A gente tem que estar muito atento a esses detalhes. Né? Eu sei que as coisas são difíceis, o mundo anda um pouco complicado, mas a gente não pode perder isso. E aí, estamos em 1990, quando eu entrei na Faculdade de Comunicação. Aí eu pergunto para vocês, o que há de errado nesta cena? Tudo, né? Tudo errado. Por quê? Porque assim, não tínhamos iPhone, não tínhamos voos low cost, não tínhamos Kiwi, porque era uma coisa que não existia em 1990, junto com a Lixia e junto com o que mais? A Quinua também, são coisas novas. Não tínhamos cervejas importadas de Google e não tínhamos o Zuckerberg na vida da gente. O que tínhamos era isso, né? A gente tinha cola de sapateiro, a gente tinha esse computador verde monocromático, a gente tinha letra 7, a gente tinha airbrush, né? Era como a gente
ilustrava, né? A gente tinha esse tijolo e a gente tinha um 5.7. Eu, pelo menos, tinha um 5.7 na minha vida. Esse era o meu computador, né? Eu não sei se vocês viveram isso, né? A gente vivia de catálogo de fonte, a gente vivia de curva francesa, a gente vivia lápis e esquadro. Cansei de ficar com cola de sapateiro na minha cara, fazendo aquela melequinha, né? Que o nome era melequinha, que você ia limpando o layout, fotografava e ia, né? Então, essa, gente, olha, isso aqui isso foi 90, assim, olha essa realidade, olha o que a gente tem hoje. É difícil acompanhar, mas a gente tem que participar, né? Então, o que tinha? Eu tinha um abismo, porque quando eu me formei, eu não sabia usar um computador. Isso foi em 93, ou seja, não tem tanto tempo assim. Quando eu fui me deparar com o mercado de trabalho, eu não sabia ligar um power, não sabia, porque eu aprendi a colar letrinha, né? Então, era isso que acontecia. O que eu fiz, então? Fui me virar, porque eu nunca gostei de ficar parada. Fui trabalhar em locadora de vídeo. E aí, nesse momento aqui, minha gente, está fazendo um desenho, que é um desenho que a gente tem que estar muito ligado. Na hora a gente fala assim, meu Deus, estou botando tudo por água abaixo, o que eu estou fazendo na minha vida e tal. Não, você não está, não, porque tudo que você faz é útil. Tudo que você faz é importante. É saber depois sacar isso. E aí eu comecei a fazer festa, né? Comecei a produzir festa. E mal sabia eu que, na verdade, eu estava indo para uma direção muito interessante, que é o seguinte: eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? Então, nas festas, eu conseguia estar com gente, eu gosto, né? Era a possibilidade que eu tinha de estar em contato com pessoas, de pensar ideias com as pessoas. E eu comecei a fazer festa, minha gente, para poder fazer as filipetas. O Léo sabe dessa história, porque eu contei para ele. Assim, como a noite é importante para a gente, né? Como diria Vinícius, nunca fiz amigo em leiteria, não é verdade? Porque né? Você está lá, está bebendo, daqui a pouco você dá aquela relaxada, não sei o quê, você monta um projeto. Aí você está lá bebendo, daqui a pouco você casa. Está lá relaxando, bebendo, daqui a pouco... Não é? Assim, a noite tem isso de maravilhoso. Claro que tem mil outras coisas, mas tem essa liberdade, né? Então, assim, mal sabia eu, né? Eu estava entrando para fazer filipeta, porque eu não tinha como fazer portfólio. Eu ia para o mercado, eu não tinha portfólio, e falei assim, eu vou fazer o meu portfólio. Isso é empreendedorismo, isso é ter uma ideia, e isso é agir. Se você soma ideia e produção, você empreende, né? Era a maneira que eu tinha. E eu fiz um monte de filipeta, e as pessoas colecionavam as filipetas, e saiu matéria no jornal, e essa foto aqui é a foto que o Léo conhece, é a foto desse livro que o Léo acabou de falar. Ou seja, as coisas, mesmo que elas sejam parte de um caminho um pouco diferente, elas têm sua valorização porque você faz com a verdade que tem em você. Eu fiz isso tudo com o maior tesão, eu fiz isso tudo com a maior verdade que eu tinha, né? Era o meu movimento. As festas, né, a badalação. E aí, isso tudo valeu, de alguma forma, para começar a ter contato com outras pessoas em outros segmentos. Então, eu acabei trabalhando com teatro, trabalhei com cinema, e aí eu trabalhei com Rock Horror Show, quando teve no Brasil, que é um filme de 1973, enfim, que teve uma peça aqui. Aí fui fazer cinema também, fiz assistência de direção. Trabalhei com o Mercado Mundo Mix, que já tem alguns anos, lá no comecinho, trabalhei, né, na produção, trabalhei com divulgação do mercado também, as festas no Pira, aquele movimento de muitas festas. Isso, para mim, era de uma riqueza absoluta, mas eu ainda ficava assim, gente, mas espera aí, eu tenho que trabalhar com o que eu quero, né? Eu quero fazer comunicação visual, porque era comunicação visual, que, aliás, é um termo que eu gosto muito, porque design é a comunicação, né? Afinal de contas, 83% do nosso contato com o mundo é visual, né? De acordo com fontes do Google, né? O Google diz, é verdade, né? Então, eu trabalhei na fundição também, trabalhei com bar lá, trabalhei com um monte de festa, virava à noite, saía 9 horas da manhã lá, eventos e mais eventos. E o que isso tudo... Não, aí o que aconteceu? Aí eu fui sentir falta, vou fazer outra faculdade. Tinha me formado em publicidade, e aí falei, vou fazer design. Fiz uma faculdade que eu não vou nem falar o nome, não foi uma faculdade muito boa, não terminei, porque eu já estava inserida no mercado de trabalho de alguma forma, porque eu me cocei, né? Eu queria, mas foi bom para, pelo menos, eu começar a aprender melhor a mexer no computador, porque até então eu estava muito na noite. Trabalhei, gente, na junta comercial, 3 anos. Eu chegava na junta comercial às 7 horas da manhã, saía depois e fui fazer um estágio no Globo, que eu passei por um processo de seleção, que foi mais ou menos essa foto aqui.
E aí eu passei, eram uns 3 pessoas, e eu passei pelo processo de seleção para poder aprender, isso eu já era macaca velha, né? Para poder aprender a trabalhar nos computadores, usar os programas e essas coisas todas. Isso é muito louco, porque eu fiz um Barra Via Santos completamente que funcionou. E que mal sabia eu que, no fundo, aquilo estava me dando vários poderes. Tá? E eu vou falar. E aí, o que aconteceu? Eu saí do Globo, depois de um tempo, fui trabalhar com um selo. Onde é que eu fui cair? Na noite. Qual foi o meu primeiro trabalho de capa de CD? CD da Bunker. Ou seja, a noite sempre me dragando, e eu apaixonada por esse movimento, por essa vibe noturna. Né? Eu fui jurada de escola de samba, minha gente. Eu fui jurada do Grupo B. É a pura verdade. Então, como eu digo, eu só não fiz 2 coisas na vida, prostituição infantil e tráfico de drogas. O resto eu fiz. E assim, gente, para que valeu isso tudo e que eu não consegui enxergar? A coisa mais rica que eu pude adquirir durante esses anos todos, de tantas andanças e viagens, né, foi o networking. Essa é a maior riqueza que eu adquiri nessa vida tão louca e que eu tenho tanto orgulho hoje em dia, e que me incomodava quando eu era mais nova, porque eu não tinha essa visão mais madura que eu tenho hoje, claro. Assim, essa riqueza absoluta de estar com as pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, de trocar ideias e ver que você não está sozinho, e não ter medo de falar, olha, eu não quero mais estar assim, eu quero mudar, porque mudar não tem problema nenhum, não tem que ter vergonha nenhuma. Isso me fez muito bem, né? Como vocês sabem, pude trabalhar com pessoas incríveis, trabalhei com grandes designers, trabalhei com Grion Cardia, trabalhei com Jair de Souza, tive a oportunidade de fazer um trabalho com Rubens Gershman, por conta de estar trabalhando com Jair. Enfim, então as coisas começam a se abrir. Né? Por quê? Porque você está fazendo o seu trabalho com verdade, porque você está conectado a 1 milhão de pessoas novas e incríveis e que você admira, né? Porque você tem que estar com pessoas que você admira. E aí, o que aconteceu? Depois eu saí de lá, fui chamada para trabalhar na Telemar, fazendo coletiva de imprensa na parte de produção. Foi quando eu precisei abrir uma empresa. Aí eu falei, beleza. Não foi nenhuma dificuldade para mim, porque eu já sabia o que eu queria desde aqueles tempos dos desenhos infantis que vocês viram agora. Sabe o que eu queria? Eu queria alguma coisa que não estava muito clara na minha cabeça, que vai ficando cada vez mais claro conforme a gente vai ficando mais velho. Isso foi em 2002. Tá? Eu queria alguma coisa que eu conseguisse juntar pessoas, fazer os projetos acontecerem e comunicar visualmente. E aí eu trabalhei na parte de produção de coletiva de imprensa e eu precisei abrir um negócio. Quando eu abri, eu já abri com todos esses objetivos sociais. Né? Foi, inclusive, a contratação que me fez abrir a empresa. E aí eu tenho, hoje em dia, um portfólio que eu sou muito orgulhosa, que eu procuro colocar muito de quem eu sou, todos esses desejos, eu procuro aplicar no trabalho que eu faço e nas relações de trabalho, tudo isso, né? O contato com as pessoas, o cuidado com o contato com as pessoas, o cuidado com as coisas, o interesse nos trabalhos. Eu tenho uma verve mais lúdica, né, nos trabalhos que eu apresento. Aqui tem um pouquinho, né, dos projetos de design e comunicação, porque não podemos só falar de design, né, gente? Que design, repito, é comunicação. Aqui é o Festival Curta Cinema, de 2012, cenografia para o Rio Mais 20, tem outras partes, mas eu só botei essa foto porque eu sabia que eu tinha 20 minutos para falar. Esse é um quiosque de gastronomia francesa. Gente, eu vou dar uma corrida porque é muito rápido, né? Revistas da editora Zahar, trabalhos da Zahar, depois vocês podem dar uma olhada. Esse é o material do gabinete do Ilho Sartori, que é uma loja de design. Exposição Terra Vista do Céu, que teve na Cinelândia, capa de livro. Eu fui diretora da DG, né, como a Mari falou, durante 4 anos, que é a Associação dos Designers Gráficos, que foi muito importante, né, pelo networking, pelos contatos todos com os colegas. Fiz um MBA de branding, botei umas fotos de gin, cachaça, porque isso é um vício, né? É o vício mais forte que tem. Eu sou viciada em branding, eu vou falar um pouquinho disso aqui agora. Essas são as marcas que eu tenho em relação hoje em dia. Tem Evolutiva, dou aula no Polo Criativo, eu normalmente faço trabalho como júri no Foro Alfa, Rio Criativo, já falei, então estamos aqui, e estou com um projeto com o Léo, agora que é o Lapalê, dia 25, Léo, fazer propaganda, 25, 26 de abril, nos Arcos da Lapa e em torno, né, em vários centros culturais, a gente vai fazer um evento lindo, que vai reunir editoras, escritores, vamos ter debates sobre a Lapa, sobre o imaginário da Lapa, sobre o futuro da Lapa,
né? E vai envolver muita gente legal, tem vários parceiros incríveis chegando o tempo todo perto da gente, e tá um amor. O que eu vou falar? Vou falar rapidinho. A Mari me sugeriu alguns pontos principais para falar hoje. Então, um deles é o papel da comunicação nas empresas. Eu costumo falar, haja criatividade para a nossa economia, né? Assim, acima de qualquer coisa. Falar da relação entre comunicação e informação, que é uma questão que acho que muita gente confunde, né? Informação é a informação genérica, comunicação você precisa ter interesse no outro. Não adianta você se comunicar se você não sabe com quem você está falando. Se você desconhece o seu interlocutor, você não vai ter sucesso absoluto na sua comunicação, né? E isso é uma coisa que a gente que trabalha com comunicação e design sofre muito, porque a maioria das pessoas acham que, pelo simples fato de você falar, você está comunicando. Pelo simples fato de você abrir a boca e sair um som, você está comunicando. Que é uma questão de desvalorização do que é nato, que não é nato, que, na verdade, é nato porque você fala, porque você aprende a falar, porque você, né, ser humano. Mas você aprende os mecanismos, você aprende, estuda, pesquisa esse tipo de coisa, né? Eu fiz aqui uma listinha de coisas que eu acho importantes, espero que dê tempo, vou falar rápido. Da comunicação, né? Uma das coisas mais importantes para mim é a reafirmação ou afirmação de valores, depende de posicionamento de empresa você está. O que é o posicionamento de empresa? É como a empresa quer ser vista no mercado, como eu quero ser vista por aí, por vocês, né, pelos meus clientes, pelos meus parceiros e por aí vai. A comunicação, ela faz com que isso seja mantido, que esse alinhamento seja feito nos diversos pontos de contato. Então, por exemplo, eu tenho... Quais são os valores da sua empresa? Isso é uma pergunta que eu vou deixar para vocês depois ficarem com uma pulga desse tamanho no final daqui, tá? Qual é o valor da sua empresa? O que sua empresa vende de verdade? A comunicação, ela posiciona isso e ela mantém isso através do quê? Que eu vou falar daqui a pouquinho, do branding. Tá? Lembrem de uma coisa, branding é em gerúndio, né? Que em inglês wing é o gerúndio, é uma ação que começa e que se mantém. O branding, fazendo um breve resumo, é meramente alguma coisa que você cuida e faz a manutenção disso. Você não pode simplesmente pegar e jogar o trabalho, entregar e vamos nessa. Não, você tem que acompanhar. É igual uma criança. Se a gente personificar, melhor dizendo, se a gente personificar uma marca, a gente vai ter essa percepção de que a gente precisa cuidar igual se cuida de um ser humano em fase de desenvolvimento. A marca é a mesma coisa, todo mundo sabe disso. Uma coisa que eu acho importante da comunicação é o papel de agente de mudança cultural e inovação. Por que eu estou falando isso? Se você tem faz a comunicação de uma empresa né, da economia criativa, por exemplo, a comunicação tem um papel também, ao meu ver, de deixar claro a importância de você ver novos padrões, de você entender novas maneiras de pensar. O que é cultura? Cultura é cultivo, né? Você vive aquilo, você pensa daquela maneira. E se você acha que tem alguma coisa estranha, vamos mudar, vamos pensar diferente. É difícil mudar, né? A gente está falando, chega a ser constrangedor para algumas pessoas, e eu tenho a sensação que algumas pessoas têm uma sensação de meio fracasso. Vou mudar, isso quer dizer o quê? Que até agora eu fiz tudo errado? Não é isso, vamos mudar porque o mundo muda, porque as coisas mudam, porque a gente tem que se adaptar às mudanças. Então, eu acho que a comunicação tem esse papel também, e quase de provocar, né? Sim, mudou e se deu bem. Eu acho que a comunicação tem isso. O bom design é invisível, é um problema que a gente tem com o design, com a comunicação. O que é bom é quase invisível. Agora, coloca todo mundo numa sala onde nada tem design. Design, função, né? Com função, um projeto, pensado em quem vai usar. Coloca aí, a pessoa vai começar a reclamar. Pega um copo que a pessoa não consegue pegar, né? Bota uma cadeira que a pessoa não consegue sentar. Aí o design vai aparecer, ou melhor, a falta dele. Por isso que a gente tem esse problema, e é um problema de valorização do trabalho, sim, como é da comunicação, como eu falei. Não é nato, é pensado, é estudado. Não é porque é para o ser humano que isso não é estudado, não é verdade? E promoção da valorização também, né? Assim, a gente fala muito de promoção do design, mas a gente tem que falar de promoção da valorização, que são dois momentos diferentes. A gente vê muitos eventos de design, mas a gente tem que falar da promoção da valorização. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E para promover também o fato que as ideias elas podem ser fatores de economia, podem ser soluções econômicas. As ideias são soluções econômicas, a gente vê isso no mundo todo, o tempo todo, e a comunicação tem que explorar isso. Valorizar a criatividade e valorizar a cultura. Claro, se eu valorizo a criatividade em cada um que tem aqui, eu estou valorizando o que existe de mais puro
no ser humano, né, no indivíduo, nesse grupo social, né, no coletivo, na cidade. E isso é o que tem de mais puro, de mais autêntico, é a cultura, é o modo de pensar daquela gente, é o modo de pensar. Isso é valorização cultural também, né? Então, valorizar a criatividade é isso também. Tá claro, gente? Eu estou falando um pouco rápido, porque é sempre muito assunto. Tá tudo bem? Então, um texto que eu escrevi, que eu acho muito legal, a importância de falar, de você desenvolver. Você não pode simplesmente enfiar a goela abaixo uma mudança na cabeça das pessoas. Você não pode simplesmente falar assim, vai, muda, faz isso. Não, você tem que criar um ambiente propício para aquilo. E eu acho que a comunicação ajuda muito isso, eu acho que o design também. Eu acho que a coisa vai se proliferando, vai se alastrando, e é o nosso papel mesmo. A gente tem uma missão, galera, não tem jeito não, é isso mesmo, a gente tem uma missão. A gente tem que mostrar que funciona, então a gente tem que fazer as coisas com cuidado, com atenção, com interesse, porque é assim que a gente vai mudar, porque é assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, criar um ambiente propício para isso, né, para essas mudanças. Isso já é um texto que fala sobre... É claro, é nítido, né? Você tem um ambiente lotado de informação, você tem um produto que tem uma embalagem, ela tem que se destacar das outras, assim como nós temos que nos destacar das pessoas, queremos, porque somos seres únicos e por aí vai. E é só uma coisa muito rápida em relação à identidade, né? Em relação marca e identidade. As pessoas têm uma confusão de achar que identidade é você ser idêntico, né, de você se identificar no outro. Não, identidade é justamente você se identificar, né, se diferenciar daquele outro e você, né, ter um encontro com o outro que vai ser muito produtivo pelas trocas, né, que você vai ter, né, novos aprendizados. Produtos são criados na fábrica, marcas são criadas na mente. Um dia a gente combina de fazer um branding, falar de marca, eu adoro, essa parte é muito boa. Então, são vários pontos de contato, rapidamente passando aqui. Meu tempo esgotou, posso voar aqui? Então, pontos de contato, cada ponto de contato a gente tem que ter um trabalho de comunicação diferenciado, né? Porque falamos rapidinho, tá? Só uma esticadinha, pode, Mayra? Vai. Porque é muito pouco, 20, gente. Os pontos de contato diferenciados, claro, são pontos de contato diferenciados, são meios diferenciados, são pessoas diferentes. Temos que saber nos comunicar com essas pessoas diferentes, né? O branding faz totalmente esse trabalho também, porque é um trabalho muito no indivíduo. O indivíduo entendendo o mesmo coletivo, tá? Naquele grupo, né? Bem, fiz vários pontos aqui em relação ao branding. Valor não é produto nem serviço, acho que todo mundo sabe disso. O que a gente está falando é de experiência, é o que você guarda, né? Não foi o que eu passei aqui, é o que vocês guardaram do que eu estou falando. Isso é marca. Vocês foram num restaurante incrível. O que vocês guardaram daquilo? Vocês podem nem lembrar do prato que vocês comeram, mas vocês vão lembrar da sensação que vocês tiveram. Isso é marca, tá? Verdades e inquietações, como é que esse branding apareceu na minha vida? Foi muita inquietação de não entender como assim o cliente pedia um folder com 4 dobras, 4 cores. E eu falava assim, pode ser que não seja isso, pode ser que para esse ponto de contato seja um Facebook, né? Pode ser que para esse ponto de contato seja uma ação, né? Alguma coisa assim. Modelo de negócio. Rapidamente, estamos mudando o tempo todo. Um escritório de design não é mais o que era um escritório de design há um tempo atrás, o que é hoje não é mais o que é amanhã. Tá? Eu estou me adaptando, meus colegas estão se adaptando, meus colegas me procuram, eu tenho a sorte de conseguir me encontrar em um grupo muito amigável, tá? De muitas trocas, e isso eu sugiro totalmente para todos vocês. Trocar e falar a verdade, não se constrangerem e falar, estou na merda. Me ajuda a pensar, o que você está fazendo? Ou então, o que você usa para fazer tal coisa? Qual é o seu fornecedor? Tem que trocar, galera. Só assim a gente vai conseguir alinhar por cima, tá? Não dá para ficar não amarra a mixaria para chegado, né? Não pode. Então, hoje em dia, por exemplo, o trabalho que eu faço mais, eu já tive escritório com muita gente, hoje em dia eu tenho escritório, mas sou eu contrato por demanda, estou fazendo um trabalho muito mais de consultoria, né? Eu vou as pessoas, eu procuro entender aquilo, estou muito satisfeita com isso, tá? Não há problema nenhum, tá? Eu buscando isso, entendendo com mais cuidado, continuo fazendo os trabalhos de identidade, claro, mas com esse foco de estar com atenção, sabe? A gente vai ficando mais velha também, a gente quer também fazer as coisas com mais cuidado, mais carinho, menos, né, rapidez, vamos com calma, né? Um pouco mais de dedicação também, né?
É que eu falei, no usuário não tem esse negócio de usuário não, é pessoas. Tá? Usuário é, né, outra coisa. Contexto, persistência, amor e networking, para mim são as frases. Né? Vamos trabalhar o contexto, muito amor. É mais. Teoria do Oceano Azul, todo mundo conhece a Teoria do Oceano Azul, que é o oceano limpo, e o Oceano Vermelho, que é o oceano dos tubarões que te comem, o oceano sanguinolento. A teoria do Oceano Azul diz justamente como você pensar um diferencial do seu negócio para você poder nadar livremente sem correr risco de levar uma mordida do seu concorrente. Um bom exemplo disso é o Cirque du Soleil. O que o Cirque du Soleil fez? Ele é um circo, né? Só que ele é um circo que ele saiu do Oceano Vermelho. Ele não era mais um circo normal, como um circo qualquer. Ele falou assim, gostamos de circo, queremos o circo, então vamos fazer isso, só que vamos pensar coisas diferentes. Pegou um pouquinho do circo da China, pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, do glamour, da beleza, de uma coisa mais vintage, e vamos lançar essa novidade. E eles estão nadando num oceano azul, né? Eles não têm concorrente, a não ser que alguém agora invente de fazer uma coisa meio copiada, né? Mas eles não têm concorrente. E eles são únicos e autênticos. Né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Tá? Não sei se isso fica muito claro assim, rapidamente. Isso aqui é muito rápido, gente, que eu estou preocupada com a hora. É tudo muito rápido, tudo muito rápido. Isso aqui é uma tela muito legal, só para a gente poder perceber a mudança dos tempos, quais foram os nossos diferenciais, né? Conforme o tempo vai passando. Primeiro era o produto, lá no tempo das cavernas, né? Era o produto, depois o preço, depois a qualidade. Cada hora é uma novidade. E acho que a gente, hoje em dia, vive muito isso. O diferencial é o sentido que essa coisa tem para a gente. Né? Que fala um pouco que fala dos nossos valores. Né? O que são os nossos valores? Eu tenho uma definição que eu acho legal, que é padrões de conduta em que acreditamos. Né? Porque é isso. Né? Assim, quais são os valores das pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade? Você acaba conseguindo tirar ali uma identificação. Isso são tópicos do que é um branding, né, de alinhar a comunicação, de esclarecer o posicionamento da empresa no mercado, de integrar a comunicação nos pontos de contato, como a gente falou um pouquinho mais cedo. Coerência, né? A gente vive num mundo tão incoerente, né? A gente tem 1000 promessas, né, erradas, a TIM promete tal coisa, a Oi promete tal coisa, a promete tal coisa, e no final a entrega é completamente diferente. Então é preciso coerência entre discurso e atitude. Transformar seus colaboradores em embaixadores da marca, isso é maravilhoso, a gente tem um monte de exemplo aí. Eu sou uma embaixatriz da Apple, porque eu sou uma apaixonada, ou de qualquer outra coisa. Né? Aumenta o reconhecimento da marca. Branding é o que as pessoas falam quando você não está presente. Né? É o que fica em você. Quando eu saio daqui, é o que vocês... Né? Minha marca, a marca que ficou. Né? Sobre perfil artístico e perfil empreendedor, é uma esquizofrenia louca. É muito difícil você ser uma pessoa de base criativa e você ser uma administradora, o que não quer dizer, como o Léo falou, não ser uma empreendedora, são coisas diferentes. Eu empreendo desde que eu nasci, eu saí da barriga da minha mãe empreendendo, porque não quer dizer necessariamente que eu seja uma administradora nata, não sou, inclusive. É um esforço absurdo para mim, não sou isso. Eu gosto de criar conceito, né? Meu negócio é outro. Mas é importante, como a moça do vídeo falou, que você delegue. É importante que você se desapegue, porque essa criança é do mundo. Né? E você tem que dar para o colo de outras pessoas. Não tem jeito. Eu costumava falar que antes de um coeficiente emocional regular do que um portfólio espetacular. Eu prefiro gente que compre a história, que eu sinta firmeza, que olhe nos meus olhos e que eu sinta que minha energia não está sendo gasta. Porque você tem que falar, tem que ter no mínimo assim, né, um mínimo de retorno. Né? O ataque dos seres burocráticos abissais é uma realidade brasileiríssima, né? A gente vive isso constantemente. Projetos autorais e agregados, tem que ter um tempo para isso. Né? Tem que ter um tempo para isso, para fazer o que a gente acredita, para fazer o que a gente lembra lá da nossa infância, como passou aqui, e por essas e por outras que eu estou mudando muito também, estou me ressignificando. Eu digo que eu estou vivendo sob o signo da ressignificação. E estou nesse projeto com o Léo muito por isso também, porque é um pouco de mim, é você participar. Eu acho que a gente precisa desse tipo de recompensa. Vivemos de recompensa. Né? Não é à toa que os crowdfundings têm as recompensas das mais singelas, as mais, né, engraçadas. Né? Então, precisamos de recompensa de alguma forma. É assim que a gente consegue
se mover, né, também. E a recompensa pode ser isso, pode ser a alegria de você se ver ali naquele projeto, né? Isso basta, tranquilamente. E ouvir as suas verdades que eu digo assim, o que seu coração está dizendo? Vamos lá, é isso. Eu estou afim disso. Então vai, faz. Porque eu acho que quando a gente ama, idolatra o que a gente faz, a hora acontece, sabe? Eu tenho posso ser um pouco sonhadora, mas é a verdade. Precificar é uma pergunta difícil demais. Marina, é muito difícil, porque, na verdade, eu trabalho de 3 formas, né? Eu botei aqui planilhas, planilhas e mais planilhas. Você pode fazer 1000 planilhas, considerando o custo total da sua empresa, aluguel, luz, telefone, funcionários e tal, fazer aquela planilhona básica, dividir, né, e saber qual é a hora, qual é a sua hora, ou qual é a hora do escritório, ou qual é a hora do seu designer, ou da sua, enfim, dos seus funcionários, e fazer um cálculo baseado nisso, estimando quanto tempo vai durar esse projeto. O que, normalmente, ultrapassa horrores. Vocês sabem disso. A gente estima um projeto, vai durar uma semana, dura 7 meses. É um caos, é uma loucura. E aí, isso é muito difícil mesmo. Projetos incentivados, que você não determina o custo determina você, né? Assim, eu tenho tanto, topa, que é uma coisa que acontece muito, eu trabalho muito com projeto cultural, normalmente é assim. E as licitações, né, e os editais, né, que tem, né, que também normalmente vão pelo preço. Hoje em dia está um pouco menos duro isso, vai pelo preço, mas vai também pelo portfólio. Vamos abrir um pouquinho, deixa eu ver se você é bom, né? Mas vamos ver também o seu preço, né? Que preço falar mais alto é muito difícil, né? E aí, minha gente, meu último slide, desculpa pela hora, acabei extrapolando um pouquinho. O que você está vendendo? Essa perguntinha era um exercício que ela pediu para eu fazer, que, na verdade, é um exercício para todo mundo, tá? O que você está vendendo de verdade? O que vocês estão vendendo de verdade? Vocês estão vendendo serviços de comunicação? Vocês estão vendendo mudar o mundo? Vocês estão vendendo... Que experiências vocês estão vendendo para os seus clientes? Isso é o valor, tá? E é isso que vocês têm que comunicar. Não sou um escritório de comunicação, sou um escritório de design, sou assessoria de imprensa. Não. O que está por trás dessa história aí? E o que o mundo perderia se essa marca não existisse? Isso é uma pergunta... Eu falei que a pulga ia ser grande? É pulga grande, tá? Pulgona. Para pensar. Tá, minha gente? Deixo aqui meus contatos para vocês. Tá? Se alguém quiser dar um alô, dar um alôzinho, mandar um beijo. E... a mão de 6 dedos, começando a nascer um outro aqui já. Muita coisa para digitar, né? Uhum. Agora, gente, Twitter é uma coisa que eu botei ali, mas eu quase não tenho muita conexão com o Twitter, tá? Eu não aprendi ainda o Twitter. É difícil. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Desculpa ultrapassar o tempo aí, tá? Obrigada mesmo.